E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do Tecla SAP. Vou relacionar aqui para você uma série de palavras e expressões que são muito usadas no dia a dia no mundo dos negócios. Vão entrar clipes de exemplos de situações reais que você vai primeiro tentar entender direto em inglês e depois, se precisar, você pode acionar as legendas tanto em inglês quanto em português. Olha só que moleza. As palavras são apresentadas em ordem alfabética, mas evidentemente a lista está longe de ser completa. Você sabe muito bem que o vocabulário no mundo dos negócios é praticamente infinito, mas algumas palavras são comuns a vários setores da economia. Esse, portanto, vai ser o foco desse vídeo. Vamos lá? Vamos começar então com asset. Asset é uma palavra bastante usada e também em sentido figurado. O sentido literal é ativo. Na expressão assets and liabilities, você tem o ativo e o passivo no balanço de uma empresa. Mas um asset, também no sentido figurado, pode ser aquele funcionário excepcional ou aquele recurso que a empresa dispõe que a concorrência não tem, ou alguma vantagem competitiva, um diferencial para essa empresa também pode ser chamado de um asset. The reef is a $5 billion asset and provides jobs for more than 60,000 people. Vamos ver agora duas siglas, B2B, B2C. Elas querem dizer, respectivamente, business to business e business to consumer. São os dois tipos de atividades comerciais. A empresa que vende para outras empresas, que tem relações comerciais com outra empresa, você tem aí uma relação B2B, business to business. B2C é aquela empresa que vende produtos e serviços para o consumidor final. B2C, consumer, consumidor. Because it is just as important in B2B as it is in B2C. Bankruptcy. Isso é um palavrão, Ninguém gosta de falar essa palavra no mundo dos negócios, mas ela existe. Quer dizer, falência. The other two companies, right, went into bankruptcy. Você tem expressões mais informais, que é to go under. Then in July, IndyMac, a huge mortgage bank, went under. To go belly up. The recession came and the auto industry almost went belly up. São duas expressões mais informais para você dizer ir à falência. Você pode usar a expressão to go bankrupt, que é a mesma coisa, ir à falência. Back in March, Bear Stearns had gone bankrupt. A próxima expressão é Board of Directors. Também uma expressão muito recorrente nas reuniões, Board of Directors. As empresas de capital aberto são obrigadas por lei a terem um conselho de administração, Board of Directors. Então a tradução é conselho de administração, por extenso, ou simplesmente conselho. I want to bring up Eric Schmidt, not the chairman of the board of directors, Eric Schmidt, the Eric Schmidt from the Cloud Platform team. Eric? A próxima é business. Mas business não é negócio? É negócio, mas você precisa ter cuidado porque, às vezes, business se refere à empresa em si, ou à atividade comercial, ou um cliente. When do you know you're ready to start a business? If you're asking that question, you're probably not ready. Perca essa mania de sempre traduzir business por negócio. Às vezes, outras palavras são mais adequadas. A gente fala em português um case de sucesso, case com som de Z. Cuidado se estiver falando inglês, fazendo uma apresentação, numa reunião, falando em inglês, você vai dizer case. Case. I thought it'd be fun to give you a little bit of a case study. Mais informações sobre esse assunto aqui, nesse vídeo. Você vai ver as pronúncias de case, base, gasoline e muitas outras palavras que têm um S entre duas vogais, que em português geralmente a gente pronuncia esse S com som de Z, mas em inglês é som de S mesmo. Cash flow, fluxo de caixa, essa é simples, todo mundo conhece e cuida muito bem. E na mesma linha, cash também é caixa, mas aí é caixa, Din-din, recursos financeiros, isso é caixa. Por isso, cash flow, fluxo de caixa. A outra caixa, você sabe, box. So what I heard you articulate is a fairly common experience that successful entrepreneurs have, and that is not confusing cash flow with profitability. A próxima é também uma sigla, CEO, Chief Executive Officer, CEO.
And so for me, when I talk about income inequality, it's not the Google engineer versus the CEO. It's the young men and young women who never have a shot to get in the game in the first place. And that's the crying shame of our society today. Diretor-presidente, presidente, CEO, dependendo da empresa, a nomenclatura adotada pode variar. Não confunda com chairman. Chairman of the board, presidente do conselho, CEO é o presidente executivo. Você vai clicar aqui depois para ver um vídeo para entender as diferenças entre President, CEO, Speaker of the House e Chairman. CFO, Chief Financial Officer. Chief Financial Officer é o diretor financeiro da empresa. We have a wonderful CFO who actually attended this school. Chapter 11, concordata ou pedir concordata. To file for Chapter 11 é entrar com pedido de concordata. On the other hand, businesses tend to file for Chapter 11 bankruptcy. It involves a combination of debt forgiveness and restructuring loans. Competition. Competition é uma palavra perigosa, porque ela pode significar tanto competição ou concorrência. Vai depender muito do contexto, a escolha entre uma ou outra alternativa. Now, the 13 swimmers, men and women, qualified for competition in Atlanta. This is Adam Smith's key insight. Competition is not a way of giving power to companies. It's a way of giving us power over them. A próxima é também sigla, CRM, Customer Relationship Management. Customer Relationship Management, gestão do relacionamento com o cliente. Se refere a programas, a softwares que cuidam desse relacionamento entre a empresa e os seus clientes. It's the CRM category, which stands for Customer Relationship Management. It's a very well-known category in technology. And the current king of the CRM category is Salesforce. Deal. Deal é um negócio, é uma transação comercial. E no final de uma reunião, se alguém diz o seguinte, deal, ou então, it's a deal, negócio fechado. As duas partes entraram em acordo. So yes, of course. It's a good deal, it's a good exchange rate. FYI é uma abreviação muito comum, for your information. É uma abreviação que se usa no ambiente comercial e também nas relações pessoais. And FYI, great things happen on UW's Bothell and Tacoma campuses as well. Just in time é uma filosofia que se aplica aos processos de manufatura para que se evite o desperdício. Just in time. Literalmente quer dizer bem na hora, dentro do prazo. Isso que quer dizer just in time. Mas a expressão se consagrou mesmo em inglês. Ela é usada just in time, as pessoas falam assim. Okay, just in time manufacturing. Which one is that? Number one is D. You acquire inventory or produce it only as you're needed. You want to minimize how much inventory you're keeping on hand because having inventory is expensive. Kick-off. Kick-off é uma expressão que vem do mundo dos esportes. To kick off é o pontapé inicial. É o começo do jogo, então às vezes você vê a expressão a kick-off meeting. Uma reunião para dar início a um projeto, a um processo de trabalho. We had that initial full day kick-off meeting. KPI, Key Performance Indicator. Essa sigla já apareceu em 2 outros vídeos aqui no Tecla SAP, justamente pelo fato de as pessoas se confundirem com a pronúncia dessa primeira letra. A letra K em inglês é K, KPI. Esqueça essa história de KPI. KPI, Key Performance Indicator. So a KPI. K is a consonant, a letter in the alphabet. KPI. K is a consonant, a letter in the alphabet. So a KPI stands for Key Performance Indicator, and it's a way of measuring whether or not your business strategy is successful. Labor. Cuidado, nem sempre é trabalho. Labor pode ser o adjetivo trabalhista. Labor reform, reforma trabalhista. Labor liabilities, passivo trabalhista. Então, labor pode significar mais de uma coisa, atenção sempre ao contexto.
You know, at the same time, we're seeing more and more women dropping out of the labor force. Lead. Lead é um cliente em potencial. É uma pessoa que manifestou interesse naquilo que você oferece, um produto, um serviço. I'm an online marketer, and I help to either generate sales or generate leads. Lean é um adjetivo, quer dizer isso mesmo, magro, enxuto, e se refere a qualquer processo, a qualquer sistema, justamente que não tem gordura, é bastante enxuto, é bastante ágil. So Laura, what is Lean Startup? So Lean Startup is a methodology that was created by Eric Ries, and it's based on lean manufacturing, which actually came out of Toyota. Mindset. Essa é uma palavra que é usada também no dia a dia das empresas em inglês. Mindset quer dizer o quê? É a sua postura, é a sua atitude, é a filosofia, é a maneira de encarar as coisas. Essa é a mentalidade de uma pessoa, de uma equipe, de uma empresa. Isso é mindset. Once you begin to address the issue of poverty, and then you address the issue of education, it is a mindset change. Outsource. Outsourcing. O verbo terceirizar e o substantivo terceirização. And this nostalgia about an era when everybody was working in manufacturing jobs and you didn't need a college degree and you could go in and as long as you worked hard, you could support a family and live a middle-class life. That has been undermined far more by automation than it has been by outsourcing or the shift of jobs to low-income or low-wage countries. Party. Party é uma palavra que merece atenção, porque o significado mais conhecido é o de festa. Só que party também é partido político. E também parte. Parte no negócio, numa transação. Third parties, por exemplo, significa terceiros. Most credit card companies not only collect your data but also sell it to third parties. Peer. Peer. Significa o quê? Alguém de mesmo nível hierárquico. We looked at the full continuum of care, from prevention to very early intervention to treatment and then peer support and recovery. Pitch. Pitch, em geral, é um arremesso, ou então o verbo arremessar. No mundo dos negócios, sales, pitch é argumentação. Quando um vendedor, diante de um cliente, apresenta os benefícios e as vantagens de um produto ou serviço. Isso se chama sales pitch. Elevator pitch simula a mesma coisa. Um diálogo entre um funcionário e um superior dentro de um elevador. Então, durante o tempo que o elevador leva para sair do térreo e chegar até o andar da presidência, digamos assim, esse funcionário precisa apresentar a sua ideia. É isso que é um elevator pitch. Então, se diz no mundo dos negócios que todo mundo precisa ter prontinho um elevator pitch, porque você nunca sabe quando vai se encontrar com o investidor, com o presidente, com o diretor da empresa. So that's the elevator pitch. For those of you who are taking 273, I know you're all practicing elevator pitches. When we took 273, they actually made us get in an elevator with someone on the first floor of Terman and give them the elevator pitch by the time we got to the fourth floor. Premium. Olha o M final, ó. Premium. Estou exagerando para você perceber como é a pronúncia ideal. Premium. É uma palavra que exige cuidados. Por quê? Ela pode significar algo especial, premium service, né? Um atendimento, um serviço especial, diferenciado. Premium prices, ágil. To pay a premium é pagar com ágil, pagar um valor adicional. Insurance premium é o quê? É o prêmio, é o valor que você paga na sua policy de seguro. Se você precisar falar prêmio em inglês, award seria uma palavra indicada. Prize é outra. So she began purchasing paper from America at low prices and converted into a higher priced product and sold it back to them at a premium. Procure e procurement. Compras, comprar, não é procurar. To look for, procurar. Procurement é compra. So if you are the procurement manager in a company or you're running an event, you have a choice as to what vendors you choose.
Prospect também é mais uma palavra para você se referir a um cliente em potencial. É alguém que reúne as características, tem um perfil de um cliente futuro. Se for bem trabalhado, esse cliente em potencial pode se transformar em cliente real. What blogs are your prospects following? Read those blogs, comment on those blogs. Skill. Essa é uma palavra também de uso muito frequente. A tradução mais comum é habilidade, mas não se restringe só a essa opção. Skill significa destreza, significa competência para executar alguma atividade em particular. And they had skills, talents, and aspirations. Spreadsheet. Cuidado com a pronúncia desse sheet. Observem como a minha boca se abre pro lado, assim, ó. Sheet. Spreadsheet. Tenha cuidado para não falar outra coisa. Você esclarece essa dúvida aqui, ó, assistindo a esse vídeo depois. Spreadsheet, planilha eletrônica, aquela mesma que você conhece. And then just threw all the data in a spreadsheet and made the decisions that way. Turnover. Muito cuidado, ela tem dois significados principais. O primeiro é rotatividade de funcionários. They have lower job turnover, they have lower levels of attrition. E o segundo, faturamento. Turnover, para significar faturamento, é mais usado no inglês britânico. Now, at first you might think that this was because they weren't making any money, but actually they had turnover of over £1 billion a year and profits of 100 million. Venture capital, capital de risco, aí não tem problema nenhum. So what we like to do is to invest in things across all asset classes, be it venture capital, be it agriculture, be it construction. Já ouviu a expressão win-win? A win-win situation? É uma situação ganha-ganha. É um acordo, é algum tipo de arranjo em que as duas partes têm benefícios. É isso. Win-win. Os dois lados saem ganhando. Yeah, we can create a win-win situation as opposed to a pure competition that could be dangerous. Working capital, capital de giro. Working capital. Não é capital de trabalho, capital de giro. And also to give us immediate working capital to launch a series of much-needed campus renovations. É isso. Espero que você tenha gostado dessa relação de palavras e expressões usadas no Business English. Para ver a relação completa com outras palavras e expressões do Business English, você vai clicar aqui nesse link para ler o post lá no Tecla SAP. Curta, compartilhe o vídeo com os amigos e mande aqui para mim. Eu quero saber que expressão, que palavra ficou faltando. A sua contribuição vai ser bacana porque mais gente vai conhecer, vai aprender também. É isso, a gente se fala em breve. Tchau, tchau, valeu. Pray for me and I will pray for you, Scott. It's a deal. Okay, great. All right. And that's our show.